Hoje, então, nós estamos recebendo, no nosso ciclo de seminários online, o professor Dr. André Efchen de Aguiar, que é doutor em Linguística Aplicada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com estágio doutoral pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha. Defendeu sua tese em 2023, intitulada Aprendendo a Leitura Perversa do Mundo, a formação de professores do ensino fundamental na perspectiva do letramento crítico. Essa tese o professor André publicou, né, em livro pela editora Pedro e João, também em 2023, o título mudou um pouquinho, mas é quase o título mesmo da tese, Aprendendo a Leitura Perversa do Mundo, a formação com professores na perspectiva do letramento crítico. Ele é mestre em estudos linguísticos pela Universidade Federal do Espírito Santo, defendeu em 2009, e possui licenciatura dupla em português, em letras português e letras espanhol. É líder do Núcleo Capixaba de Estudos em Linguística Aplicada, o NUCELA, que inclusive tem um canal no Instagram, que eu já estou seguindo, muito legal, e pesquisador do grupo Educação, Linguagens, Linguística Aplicada e Ensino. Desenvolve pesquisas nas áreas de formação de professores e letramentos, com ênfase no letramento crítico, trabalha aí com vários temas, argumentação, análise do discurso, letramento. Ele atualmente dedica-se a pesquisas no campo da decolonialidade e pedagogias decoloniais. Desde 2009, trabalha com formação de professores em escolas públicas e privadas. É professor do IFES, aqui no campus de Vitória, atuando no curso de Letras Português, presencial e EAD. Também atua no mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, e no mestrado, no ensino de humanidades, além de coordenar o PIB de letras desde o ano de 2014. Bom, eu gostaria de destacar, olhando aí o seu currículo, o professor André, para te apresentar, né, eu gostaria de destacar aqui duas publicações em organizações, né, um que é Linguagem e Tecnologias, Amálgamas Epistemológicas em Educação. Eu puxei alguma coisa que eu vi que tinha mais a ver com o grupo, né, mas o professor tem muitas publicações, tanto em artigos, quanto em publicação em organização, ou livros autorais, e também capítulos. Mas esses dois livros me chamaram a atenção, e são bem fresquinhos, né, de 2026, Linguagem e Tecnologias, Amálgamas Epistemológicos em Educação, e Literatura, Sociedades e Saberes Decoloniais, Desafios e Praxes Contemporâneos para a Educação. Os dois de 2026, e o outro é Design, Linguagens e Sentidos, a Gramática do Design Visual e a Pedagogia dos Multiletramentos em Perspectiva. Uma produção bem considerável aí, né, toda de 2026, parabéns, André, eu sei como é difícil a gente dar conta de trabalhar tanto e ainda publicar. E eu gostaria de chamar a atenção para um capítulo, André, de livro publicado, que acho que tem muito a ver com as pesquisas do GEDIM, que é esse Contribuições da Abordagem Decolonial e da Análise do Discurso Crítico ao Combate dos Discursos de Ódio, né, que também foi publicado em 2025, está lá no seu currículo, né, e eu, então, deixo para que as pessoas vejam depois. Tá? Então, André, muito obrigado por você aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco hoje, e fique à vontade aí para dar a sua contribuição ao grupo. Obrigado, Micheline, eu agradeço o convite para participar aqui do seu grupo, e eu estou aqui mesmo retribuindo, porque você já participou do meu grupo de pesquisa também já participou de uma aula minha na graduação, então eu estou até em débito com você, quando precisar é só chamar, para você eu vou, tá? Agradecer a presença de todos, meus orientantes que estão aqui, obrigados, ai deles se não estivessem, e o pessoal do grupo ELAI também, que está se fazendo presente aqui. E o que eu preparei para vocês hoje é uma fala sobre o que é o termo crítico, porque foi isso uma coisa que me inquietou quando eu estava no doutorado estudando o letramento crítico. E eu vejo que o grupo GEDIM
estuda, tem como base a teoria da análise crítica do discurso. Então, a gente precisa entender, esse nome crítico não está aí à toa, né? Da onde que veio isso? E aí, quando eu fui pesquisar, que foi parte da minha pesquisa de doutorado, quando eu fui pesquisar, eu vi que realmente o buraco é muito mais embaixo. O termo crítico, ele tem todo um astro na história, em que ele vai sendo modificado de acordo com a corrente científica que está vigente naquela época. Então, o termo crítico é um termo-chave essencial para a filosofia e para a ciência, de modo geral, e que as pessoas, os filósofos, vão mexendo com esse termo de acordo com o que eles vão achando a necessidade para completar a corrente científica que eles estão defendendo. Então, a apresentação que eu preparei aqui para hoje é sobre isso. Mas, durante a apresentação, vai ter 2 momentos que eu vou precisar dialogar com vocês, tá? Então, eu peço que vocês prestem atenção para a gente poder conversar aqui. Deixa eu começar a minha apresentação aqui, compartilhar. Você compartilha a tela inteira para não dar problema. Ok. O que isso está aparecendo aí? Tá. Também quero dizer que meus slides eu fiz como os maias e os astecas faziam, tá? Não usei inteligência artificial, fiz no braço mesmo. Então, se acharem ruim, porque estão acostumados com outros, guarda para você, tá? Então, a Micheline já me apresentou muito bem, sou professor do IFES do Campus Vitória, sou coordenador do Grupo Nucela e pesquisador desde 2020 do Grupo ELAI, que é um grupo que tem sede em Rio Branco, no Acre, e que a gente vem desde o final da pandemia, pensando as linguagens, as literaturas e a educação numa interface muito, muito bacana, juntando pesquisadores de boa parte do Brasil. Também tenho pesquisa financiada pela FAPES, né, meus orientandos, a gente faz uma pesquisa para pensar a redução das desigualdades por meio das linguagens, e hoje eu vou falar para vocês esse título aí, o termo crítico nas ciências humanas, uma incursão histórico-filosófica. Peraí, deixa eu ver como é que passa aqui. Aí. Então, por que a gente vai ter essa conversa aqui hoje, né? Eu parto de 2 indagações iniciais. Por que a análise crítica do discurso é crítica? E uma frase que, quando a gente está na universidade, tem muitas essas questões de rixa, a gente sempre escuta alguém dizendo, né? A análise do discurso francesa não é crítica? Ou a análise de cunho bakhtiniana também não é crítica? Então, é exatamente para entender da onde vem esse crítico, para a gente poder defender e dizer, dentro dessa perspectiva, a análise do discurso francês ela não é crítica. E entender de qual crítico que a gente está tratando nesse momento aqui. Então, toda essa fala de hoje é para a gente entender por que a análise crítica do discurso é crítica, tá? Então, a partir daqui, tudo que eu vou falar nessa conversa está baseado nessa grande obra da linguagem brasileira, né, que é o meu livro, Aprendendo a Leitura Perversa do Mundo. Como eu disse para vocês, essa situação do crítico foi uma coisa que me inquietou. A minha pesquisa de doutorado ela era sobre letramento crítico. Todas as teses que eu lia faziam o mesmo percurso. No referencial teórico, por exemplo, vinha falando do início, a diferença de letramento e alfabetização, depois letramentos múltiplos, depois estudos do letramento, multiletramentos. Então todo mundo fazia nesse referencial teórico esse panorama dos estudos do letramento. Aí eu falei, não, vou fazer diferente. Então eu tinha essa questão que me indagava. Eu falei, então eu vou estudar, vou fazer meu referencial teórico estudando o que é esse termo crítico e qual é a ideia de crítico que serve para o letramento crítico. Então, se você pegar o meu livro, a minha tese, você vai ver esse caminho teórico que eu vou fazer aqui hoje, mais detalhado, e um plus a mais aí, que é dizendo o que o letramento crítico, o que é esse crítico que serve para o letramento crítico, que era o meu foco de análise, tá certo? Então, iniciando uma problematização aqui, eu trago alguns autores que já vêm problematizando o termo crítico desde os anos 2000, por exemplo.
né, a McLaren e o Gutierrez, eles vão dizer, ó, nas últimas décadas, o termo crítico tem se tornado um adjetivo elástico. Tudo é crítico hoje em dia. Todo mundo enfia a palavra crítico em todas as teorias, né? O Pennycook, que é o percussor da linguística aplicada crítica, ele vai dizer que o termo crítico anda um tanto quanto saturado, já que inúmeras áreas do conhecimento o têm utilizado. Então, por isso que eu fui pesquisar esse termo, porque ele é um termo-chave, mas que, ao mesmo tempo, ele está ficando problemático, porque todo mundo quer dizer que é crítico em algum sentido. Então, a gente precisa entender qual é o sentido de crítico que você está querendo dizer. Então, esse uso excessivo acaba por esvaziar o termo crítico, fazendo com que as teorias a ele vinculadas, muitas vezes, não materializem sua essência, o que realmente esse termo poderia agregar. Então, nós que estamos em campos de pesquisa crítica, nós precisamos entender o que esse crítico quer dizer, porque esse sentido de crítico vai implicar em muitas coisas na nossa pesquisa, nos teóricos que a gente vai ler, no nosso modo de escrever, no nosso modo de investigar, na abordagem que a gente faz com os sujeitos das nossas pesquisas. Então, entender de que crítico que eu estou falando é fundamental. Então, entender o crítico do letramento crítico é fundamental, o crítico da pedagogia crítica é fundamental, o crítico, entender o crítico da análise crítica do discurso é fundamental. Então, eu preciso entender de que crítico eu falo para eu poder fazer a abordagem adequada com esse sentido de crítico que a teoria implica. Então, o Pineda e o Gutierrez, que estão na minha pesquisa, eles têm um texto de 2020 que eles vão falar que são diversas as acepções, relações e interesses que se ligam à noção de crítica. Aí eles vão listar pensamento crítico, consciência crítica, praxis crítica, reflexão crítica, linguística aplicada crítica, cartografia crítica. Então, tem várias áreas das ciências, vários campos, eles estão acoplando o adjetivo crítico. E aí, isso não é só colocar uma palavra a mais ali. Quando eu anexo o termo crítico ao que eu estou estudando, muita coisa precisa ser observada a partir do momento que eu coloco crítico, né? Então, essa diversidade de usos de crítico gera imprecisões e confusões, exatamente porque tem origens diferenciadas, porque respondem a problemas diferentes ou porque utilizam fundamentações teóricas distintas. E aí eu vou dizer lá na minha pesquisa que o uso do epíteto crítico não é só uma escolha lexical. Você não pode sair jogando crítico nos seus estudos à torta e à direita. Você tem que entender que esse termo crítico ele é um termo muito importante na filosofia e nas ciências humanas. E que a gente não pode sair dizendo que tudo é crítico por aí, sem ter uma noção teórica do que eu estou dizendo quando eu falo de crítico. Então, o uso de tal terminologia pode embutir nos diferentes quadros teóricos formas outras de reflexão e de ação dos sujeitos, modificando suas maneiras de ser e estar no mundo. Então, o crítico é um termo extremamente importante e que a gente tem que usar com um pouco de parcimônia. Não dá para eu ficar lançando, vou fazer uma leitura crítica, não sei, tudo é crítico. Não. Pare e pense um pouco, da onde vem esse crítico que eu estou querendo usar? E aqui eu vou pedir uma primeira participação de vocês. Vocês vão pegar o celular de vocês, apontar para esse QR Code, e ele vai te levar para um site que é o Mentimeter. Nesse site, vocês vão responder essa pergunta para mim. Você tem lá 2 caixinhas, que você pode escrever até 25 caracteres em cada caixinha. Então, você vai pensar em resumir em uma palavra ou em uma expressão o que para você seria uma pesquisa crítica. No seu entendimento, o que é uma pesquisa crítica? Então, escrever isso em uma palavra ou em uma expressão. Você pode fazer uma ou duas, de acordo com a oportunidade que o site te dá. Entenderam o que é para fazer? Se não entendeu, abre o microfone aí e fala que a gente conversa. Vou dar um tempinho para vocês apontarem e depois eu vou sair da tela aqui que eu preciso ir lá para o site, porque as palavras vão formar uma nuvem e a gente vai começar a conversa a partir dessa nuvem de palavras que vai se formar.
alguém encontrar alguma dificuldade, é só falar aqui que a gente vai tentando resolver. Dá um tempinho e vou sair aqui, porque eu preciso abrir o outro site. Acho que já deu tempo para todo mundo apontar a câmera, não já? Vou sair aqui e vou abrir a outra tela. Essa aqui. Aqui vai aparecer as palavras de acordo com o que vocês vão colocando aí. Então, o que seria uma pesquisa crítica? Pelo que eu estou vendo aqui, nenhuma palavra ou expressão se repetiu, porque à medida que vai repetindo, a palavra vai ficando maior, né? Então, cada um de vocês está colocando um termo diferente aí. E com essa nuvem de palavras, a gente já pode começar a ter uma noção de que ponto que a gente está partindo nessa conversa de hoje, né? Muita gente, pelo que eu estou vendo aqui, já entende um pouco desse crítico que a gente está querendo abordar aqui, né? Então já dá para a gente perceber que muita gente já tem uma noção do que a gente está tratando aqui hoje. Mas quem que vai botar palavras aí? Se você não botou o QR Code, é só você entrar no site Mentimeter e colocar esse código que está aqui em cima, 34565487, que você também vai ter acesso à pergunta. Bom, acho que dá para a gente começar a discussão. Então, agora é o que eu falei, eu preciso da participação de vocês, que um ou outro abre o microfone aí para a gente poder conversar. Então, nós temos aqui os termos, né? Reflexão aprofundada, processo reflexivo, avaliar teorias, luta hegemônica, argumentação, situada, reflexão, análise aprofundada, apontar para a justiça, né? Acho que deve ser social, compromisso político, pesquisa, processo investigativo, reflexão investigativa, questionar desigualdades. Alguém quer, eu preciso que alguém quer não, eu preciso disso, eu preciso que alguém abra o microfone e fale sobre a palavra, o termo que escolheu e colocou aqui, explique por que pensa que essa palavra tem a ver com o termo crítico ou com uma pesquisa crítica. Quem é que pode falar primeiro com a gente aí? Pode ser eu? Pode, claro. Então, eu escrevi pesquisa situada porque quando eu penso na questão da palavra crítica, nós temos que pensar do ponto de onde nós estamos partindo, né? Para a gente entender aonde a gente quer chegar ou o contexto que nós estamos analisando, né? E o que seria esse ponto que estamos partindo, Elisa? Quando eu penso na questão da pesquisa situada, eu estou falando da questão da gente entender a questão da classe que a gente está analisando ou que a gente está, questão social, classe econômica, o contexto social histórico, lugar, nesse sentido. Perfeito. Porque uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é pobre vai ter uma visão sobre uma situação, a pessoa que é rica vai ter outra visão, então a criticidade vai ser diferente. Sim. Isso tem tudo a ver com isso é um dos, vamos dizer assim, dos requisitos para se fazer uma pesquisa crítica, né? Você fazer uma pesquisa situada, que leva em consideração o local, os sujeitos, a classe social desses sujeitos, né? Às vezes o gênero, dependendo da pesquisa. Então, isso tem a ver, sim, com o que seria uma pesquisa crítica. Muito bom. Quem mais poderia contribuir com a gente aqui, colaborar? Eu posso falar? Claro que pode.
Agora, então, eu coloquei a expressão luta hegemônica para trazer, né, à baila aqui essa questão dessa luta contínua, né, que acontece em diversos campos, né, moral, político, discursivo, social, né, que é representado, e até mesmo intelectual, quando a gente fala nas questões de pesquisas, né, pesquisas críticas. E como que uma pesquisa crítica vai abordar essa luta hegemônica, Felipe? Como é que você acha isso? Ela pode trazer na própria perspectiva de se colocar como uma antítese a pesquisas que estão aí, né, colocadas e pesquisadas, que vão desde a materialização daquilo, do discurso que estão ali no texto da pesquisa, né, por exemplo, se a gente pensa uma pesquisa crítica a partir da decolonialidade, então até os próprios termos que são utilizados na escrita, né, a gente pode ter um olhar crítico, uma escrita crítica, né, e aprofundar, eu acho que alguns conhecimentos que às vezes são pensados a partir de uma ótica, por exemplo, eurocentrada. E aí, quando você traz um tipo de conhecimento oriundo de uma prática popular, por exemplo, você vai reivindicar um olhar crítico para essa pesquisa crítica, né? Você está dando ali um lugar para esse tipo de conhecimento, de discurso, né? Ou de posição intelectual. Explicou bem, arrasou. Mas quem quer contribuir com a gente? Quem mais? Vamos, gente, abre o microfone e sai falando aí. Deve estar todo mundo fazendo outras coisas, Micheline, em vez de estar prestando atenção aqui. Só pode ser isso. Quem mais, além da Elisa e do Felipe, pode ajudar a gente hoje aí? Pessoal do Eli, ninguém vai falar nada, não? Porque nós somos tímidos, professor. Não precisa ser tímido, a gente está só entre amigos aqui, somos poucos, vamos lá. O termo que eu coloquei foi avaliar teorias, e eu acho que se tem uma coisa que a gente tem discutido muito no Eli, são as vozes silenciadas, no decorrer da literatura mesmo, das teorias, da escrita, né? Quais vozes foram legitimadas, a que interesses uma teoria atende, né? Corroborando aí com o que os colegas já falaram, quem escreveu, para que público escreveu, eu acho muito importante essa questão aí da avaliação. Isso que eu ia te perguntar. Qual o sentido de avaliar que você coloca aqui, Andressa, para a gente? Avaliar, professor, se o que foi escrito primeiro foi quando, aonde foi escrito e para quem foi escrito. Eu acho que a avaliação tem que ser refletida nesses três, fazendo referência a esses 3 pontos, né? Isso. E essa postura crítica que você está trazendo aqui, a partir dessa explicação que você deu, ela tem mais a ver com a ação do pesquisador, né? Com as escolhas que ele vai fazer a partir desse viés crítico que ele está tentando colocar na pesquisa dele. Então, também está dentro desse escopo aqui que a gente está discutindo, né? Muito bom. Perfeito. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Andressa. Mas quem? Ninguém do jeitinho vai falar nada? Quem está falando? Eu, Alex. Oi, Alex. Então, eu não consegui colocar a palavra. Mas fala assim agora. Eu colocaria contextualização, no sentido de estar próximo, não afastado do que está se pesquisando. Eu penso assim. E no sentido de... Alex, seria estar próximo a quê? Ao objeto da pesquisa. De forma comprometida. Porque, por exemplo, uma primeira coisa que a gente tem que debater. Um pesquisador, quando está num viés crítico, Alex, você estuda onde? É seu aluno, Micheline? No IFES. Oi? No IFES, Humanidades. Beleza, Alex. Uma mudança de postura primeira que a gente tem que fazer é, por exemplo, se eu estou num viés crítico, eu estou numa pesquisa situada, contextualizada, geralmente eu estou lidando com seres humanos, vamos colocar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de chamar de objeto, né? A gente vai ter sujeitos, participantes, né? Então, você me traz essa ideia de contextualização que eu estou entendendo, massa, é isso mesmo,
Mas aí você vem aproximar do objeto. Você está pesquisando um livro, se você está pesquisando um texto, sei lá, um documento, uma lei, beleza, objeto. Agora, a partir do momento que a gente pesquisa com seres humanos, a gente precisa ter um outro tipo de tratamento com esses participantes. Objeto no sentido de o objetivo geral da pesquisa, né? Entendi. Esse objetivo, e claro, das pessoas, do seu contexto, da sua realidade, e não de um lugar distante. Eu penso que a pesquisa crítica, ela exige isso, essa proximidade com o que você está investigando, e não de um lugar distante, isolado. Entendi. Você está comprometido com aquilo ali. E eu acho que o que você disse contribui também com o que a Elisa falou lá no começo, né, da pesquisa situada, pesquisa contextualizada. Eu acho que o que vocês falam tem forte conexão e eu concordo plenamente com vocês dois também. A pesquisa crítica precisa, como o título da minha dissertação, né, é a formação da minha tese, formação com professores. Eu preciso estar eu preciso estar junto, eu preciso fazer parte daquele grupo. Eu sou o pesquisador, mas eu não sou neutro. Eu participo ativamente junto com esses sujeitos que eu estou envolvendo nesse processo de pesquisa, né? Então, tanto essa questão da pesquisa situada, quanto a contextualização que vocês dois trouxeram, está muito a ver com o que a gente está propondo na noite de hoje aqui. Obrigado. A professora Gracinete levantou a mão. Gracinete é a professora da UFAC, Michelini, e é a líder do grupo de pesquisa ELAI, que você participou aquele dia falando com a gente lá. Boa noite, Gracinete. Boa noite, Micheline, Jorge, demais colegas. Desculpa, né, eu entrei lá no início, mas eu estava fora de casa. Quando eu entrei no estacionamento, aí cai o sinal. Então, realmente, eu não peguei aí esse início da discussão. Mas eu acho que é isso que o André falou, se a pergunta for essa mesmo, que é pesquisa crítica. Primeiro, você tem que entender o que é ser crítico para você, né? Eu acredito isso. O primeiro movimento o que eu entendo por ser crítico, né? Porque a pesquisa, quando a gente pensa, estamos neste lugar situado, considerando esse sujeito encarnado, né? Então, assim, o que eu entendo por ser crítico? Que eu possa movimentar com esse sujeito, com esse meu participante, com esse outro par, né? Troca de saberes. Porque o movimento de ser crítico também tem que estar aberto para ouvir esse outro, considerar esse outro e reaprender também, não é? Porque a gente pensa assim, eu sou crítica sempre nesse lugar, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou provocando, eu estou instigando, mas não é só, né? É também essa troca entre eu e esse sujeito e também pensar no que eu estou dizendo, no que eu estou propondo, se realmente leva esse sujeito para uma transformação dele e minha. Porque esse movimento, ele é uma, não é uma via de mão dupla, né? Ele vai e vem, então ele tem que estar tanto para mim quanto para ele. Pelo menos eu penso dessa forma. Isso, uma relação dialógica, isso. Dialógica e dialética, né? Dialética, A Gracinete toca num ponto que não apareceu aqui na nuvem, que é a transformação, por exemplo. A gente vai ver que a transformação social é um ponto, assim, é a cereja do bolo quando a gente fala em pesquisa crítica, né? Toda pesquisa crítica tem que estar preocupada com a transformação social dos envolvidos. E o que a gente tem uma professora na PUC, que é a Cissa Magalhães, né, ela fala muito sobre isso, e que a gente tem que entender a transformação não como uma virada de 180 graus na situação. Não, às vezes a transformação é pequeniníssima, mas, mesmo sendo muito pequena, ela é importantíssima para aquele grupo ali que você está trabalhando. Então, a transformação social, ela é um ponto super importante de uma pesquisa crítica. Mais alguém quer falar? Vamos abrir para mais uma pessoa. Oi, Felipe! Felipe já falou, você não perdeu. Não, mas eu não estava aqui dentro, gente. Então. Agora estou vendo todo mundo. André, Jackson, eu coloquei processo reflexivo, né? Porque a pesquisa
ela é a oportunidade para que a gente possa refletir criticamente sobre uma conjuntura social, sobre as nossas próprias ações, e aí entra nisso que a professora Gracinete acabou de falar, né? A partir de que eu reflito sobre uma determinada situação, que eu procuro compreender a realidade, automaticamente isso me dá também a possibilidade de possivelmente transformar essa realidade que está posta ali. Então, eu vejo a pesquisa como também um processo reflexivo para compreender a realidade e, se possível, transformá-la. E transformar, a transformação também é de si, né, Jackson? Então, você se transformar também é muito importante quando você está nesse movimento de pesquisa. O Jackson traz essa questão da reflexão, e é uma coisa que eu não botei aqui, mas tem um conceito, um entendimento de crítico, que é o olhar para si. Por exemplo, o termo reflexão crítica do Smith, né? A própria conscientização crítica de Freire, o uso do crítico nessas expressões esse movimento reflexivo de você olhar para si. Então, quando, por exemplo, vou dizer, o professor fez uma reflexão crítica, ou seja, ele olhou para ele olhou para a sua própria prática, ele refletiu sobre os modos de fazer dele. Quando eu falo conscientização crítica de Freire, o que esse crítico aí, a conscientização crítica é diferente da conscientização, por exemplo. O que é essa conscientização crítica que o Freire propõe? É você olhar para si e se entender enquanto ser humano nesse planeta aqui. É você entender qual é a sua classe social, quais os privilégios que você tem, quais os preconceitos que te atravessam, entender o lugar que você vive, de onde você veio, para onde você vai. Então tem hora que o sentido de crítico é esse sentido de você olhar para dentro, de você olhar para você mesmo, né? Mais alguém quer contribuir? Ninguém do seu grupo, hein, Michelinho? Fiquei triste agora, hein? Nem George está falando. Mas vamos lá. Então eu vou sair daqui e vou voltar para a apresentação, que a gente já fez um panorama do que é o termo crítico numa pesquisa crítica, e o que todo mundo colocou aqui, se eu for olhar todas as palavras, eles vão se encaixando dentro dessa incursão que a gente vai fazer aqui agora, né? Deixa eu trocar a tela aqui rapidinho. Voltando a apresentar. Então, vencemos essa etapa, fizemos um esquenta aqui, então vamos para frente. Vamos começar agora a incursão que eu estou propondo para vocês. A gente vai olhar para trás, para o passado, e vamos tentar entender como que o termo crítico vem sendo trabalhado dentro das ciências humanas, por exemplo, começando aqui lá na Grécia. Então, qual é essa visão de crítico? Que, para mim, essa visão de crítico grega é a visão de crítica que a gente usa hoje em dia no senso comum. Quando eu falo, fulano é muito crítico, né? Igual todo mundo vive falando que eu sou muito crítico. Quando eu falo que uma pessoa é crítica, eu penso que é nessa concepção de crítica que eu tô pisando, né? Então, essa primeira noção de crítica que eu vou abordar aqui vem do grego, que é o kritikos, que significa julgar ou discernir, né? Então, o Platão vai dizer que ser crítico é tomar uma posição responsável e autônoma diante de um assunto. E ser crítico envolve a ativação de valores, crenças, virtudes e habilidades sociais. Esse primeiro entendimento de crítico é aquele cara que julga, que avalia, é você julgar, avaliar, a partir da sua perspectiva de mundo, você avalia os fenômenos, as coisas, o que acontece, né? Então, uma pessoa crítica vai ser aquela capaz de julgar e de decidir ante um problema, uma crise, com critério e discernimento. O crítico, nessa concepção, é aquele cara que ele é muito estudado, muito inteligente, e ele consegue, a partir de todo esse conhecimento que ele tem, avaliar o que é bom, o que é ruim, um texto bom, um autor ruim. Então, esse era o primeiro entendimento de crítico que a gente vem dessa concepção grega, né? Então, era suficiente para ser crítico acumular conhecimentos para julgar e tomar posição, elaborar juízos e discernir, decidir normas e saberes. E aí, o Carreteiro, que é um professor lá da Universidade de Madrid, ele vai dizer que essa concepção de crítico grega, ele chama de crítica como erudição, porque era crítica feita pelos eruditos. Você tinha que ter uma boa carga de leitura, um bom entendimento da filosofia para você poder ser crítico de alguma coisa. Então, aqui, quando a gente tem um crítico literário, um crítico de gastronomia, é nesse sentido de crítico que eu estou dizendo. O importante dizer que hoje, que
Todas as concepções de crítica que eu vou tratar com vocês aqui, elas continuam existindo, tá? Não é que uma concepção de crítico vai derrubando a outra. Não, todas elas existem e todas elas têm o seu momento de existir, o seu sentido de existir, né? Então, a crítica como erudição, que é essa primeira crítica que a gente está tratando aqui, a pessoa que se forma de tal maneira é um crítico, um distinguidor, um discriminador, um discernidor, né? E fechando aqui, a crítica nesse sentido vai implicar sempre uma decisão, uma escolha, um juízo, e deriva da palavra crítica, da palavra grega krisis, né? Comprova a validade do conhecimento humano e sua capacidade de julgar. Fazer crítica conota elaborar uma análise racional. Então, esse primeiro sentido de crítica, eu estou dizendo para vocês que é esse do senso comum, que é essa pessoa que está sempre avaliando as coisas, dizendo o que é bom, o que é ruim, sempre tem um comentário a fazer, crítico de cinema, crítico literário, então é esse primeiro sentido, esse crítico de avaliar, de julgar, de ter sempre uma opinião sobre alguma coisa. Esse é um primeiro sentido que a gente vai abordar aqui hoje, e que ele tem origem na Grécia Antiga, com os filósofos lá que estavam sempre, né, julgando, debatendo, falando sobre alguma coisa. Avançando, a gente vai entrar na era da modernidade. Lembrando aqui que a gente trata a modernidade como uma era epistemológica. O que isso quer dizer? Final da Idade Média, vem o Iluminismo, que acaba com a Idade Média e se inicia a Era Moderna. O que foi essa Era Moderna? Foi a ascensão da razão, a ascensão do homem, porque a Idade Média, ela tinha uma filosofia teocêntrica, né? A gente que estuda literatura ou história, a gente lembra disso. Tudo era firmado na figura de Deus. O Iluminismo vem e rompe com isso, faz um rompimento e diz que não é Deus. O mais importante no mundo é o homem. É a racionalidade do homem que é o mais importante. Então, essa ascensão da razão, da racionalidade humana, rompe com a Idade Média e se inicia a Era da Modernidade. E a Era da Modernidade vem firmando várias áreas, vários campos da ciência, inclusive a linguística, a literatura, a filosofia. A filosofia já existia antes, né? Falei besteira. Mas a química, a física, são todas ciências que são firmadas na era da modernidade. E a modernidade traz com ela um rigor muito grande para se fazer ciência. Quem já leu lá o curso de Linguística Geral de Saussure vê como ele tentou trazer algum tipo de rigor para poder transformar aquilo que ele estava chamando de linguística em uma ciência. Esse rigor todo é típico da modernidade, que é um jeito cartesiano, positivista de se fazer ciência. Então, tudo era visto, qualquer tipo de ciência nessa época, era visto como se vê a química, a biologia, a medicina, tudo muito bem parametrado para que nada saísse da linha ali, do rumo que tinha sido traçado. A modernidade traz um método, é tudo muito metodológico para que se possa chamar determinada coisa de ciência. E aí, o que a modernidade vai falar sobre o termo crítico? Primeira coisa, o termo crítico na modernidade, ele tem uma ascensão muito grande, porque ele passa a ser a palavra-chave da ciência. Para se produzir ciência na modernidade, precisava ser crítico. Mas o que era esse ser crítico na modernidade? Então, passa a ser entendido como um elemento fundamental para o progresso da ciência, porque o termo crítico vai assumir uma grande relevância no saber fazer filosófico. E lembrando que é a filosofia que guia o desenvolvimento das tecnologias, das áreas das ciências e por aí vai. Então, o que era o sentido de crítico na modernidade? Era atribuído como observação e apreensão dos fenômenos advindos do passado. Veja bem, eu estou fundando uma nova era epistemológica, que é a modernidade. Para eu fundar as diferentes áreas do conhecimento, eu tinha que olhar para o passado, lá na Idade Média, como que aquilo era tratado. E a partir desse confronto, dessa observação com o passado, eu confrontava esses termos do passado com o que o presente estava me demandando. E aí, a partir do momento que eu comparo presente e passado, eu posso ver que
agora eu tenho novas maneiras de fazer. E aí eu posso decompor o que era feito no passado e reconfigurar. Vamos pensar aqui, por exemplo, no... Ai, meu Deus, como é que é o nome do antibiótico lá? Da penicilina, né? É exatamente esse processo. O cara observou como tudo ali acontecia para ele reconfigurar aquele fungo, aquela bactéria, para poder transformar num novo medicamento. Então, a crítica para a modernidade é esse movimento de você olhar para o passado, confrontar com o presente. E aí, a partir desse confronto, você pensa novas formas de atuar e de agir em sociedade, né? Essa reconfiguração. Então, esse filósofo aí, o Sá, esqueci o primeiro nome dele agora, estou querendo buscar aqui, mas não estou lembrando. Ele vai dizer que o crítico na modernidade é essa permanente incursão construtiva e reconstrutiva do processo de produção do conhecimento científico, sem deixar de considerar as diversas implicações científicas no contexto sociopolítico. Então, veja bem, o crítico aqui na modernidade é esse exercício prático. A modernidade, tudo é muito prático. É você, olha como era feito isso antes, olha a demanda que a gente tem agora. Vamos ver como que a gente reconfigura isso para poder funcionar na atualidade. Né? Peraí que eu errei o botão aqui. Então, o filósofo, a filosofia moderna, ela entende a crítica como sempre sendo uma análise, uma espécie de diálogo, não só com a ideia de outros indivíduos, mas com a percepção que nós mesmos temos da realidade que nos rodeia. Então, o crítico aqui continua sendo essa avaliação, que já tinha nesse sentido do grego, mas agora é esse jogo de passado e presente e reconfiguração das coisas, dos fenômenos e dos termos que estão sendo criados. E aí o Kozik vai dizer que, nessa situação, a filosofia pode ser caracterizada como um esforço sistemático e crítico, que visa a captar a coisa em si, a estrutura oculta da coisa, veja bem, a estrutura oculta da coisa, o que ela pode ser, mas não está transparente, né? E isso essa questão de captar a estrutura oculta da coisa vai ser uma grande contribuição até mesmo para a análise do discurso, depois quando a gente for pensar em descobrir, desvelar ideologias e por aí vai. Então, a estrutura oculta da coisa, a descobrir o modo de ser do existente. Então, veja, na modernidade, a gente tem estabelecido, dentro da rigorosidade metodológica da modernidade, a gente tem estabelecido o movimento crítico dessa observação do passado para se reconfigurar o presente. Mas aí, gente, dentro da própria modernidade, esse rapazote aí, esse moçoilo, que é o filósofo Kant, ele vai acrescentar uma percepção ao termo crítico. Por quê? Como eu disse para vocês, a modernidade é a ascensão da racionalidade humana. É colocando o homem no centro como ser pensante, o ser racional. E o Kant, ele vai dizer que o foco precisa ser na racionalidade. O que o Kant quer fazer é testar o conhecimento humano. Para Kant, o sentido de crítico é exatamente realizar esses testes para entender até onde o conhecimento humano consegue chegar. Então, ele foca na racionalidade, porque ele quer descobrir na filosofia os limites da razão, até onde o homem consegue chegar com suas reflexões, com seu pensamento. Isso que era fazer crítica para Kant, né? Então, o Kant vai dizer bem assim, ó, não entendo como crítica a crítica de livros e sistemas, que aqui ele está falando exatamente da ideia de crítico lá do grego, né? Que é exatamente você criticar livros, obras, fazer avaliações, né? Então ele fala que não entende crítica dessa forma, mas ele entende crítica a partir da faculdade da razão em geral, com respeito a todos os conhecimentos a que se pode aspirar, independentemente de toda a experiência. Se trata, pois, de decidir a possibilidade ou a impossibilidade de uma metafísica em geral, e a determinação tanto das suas fontes como da sua extensão e limites. Tudo isso, contudo, a partir de princípios. Então, aqui, eu já posso entender qual é a ideia de Kant. Ele está preocupado em fundar, em firmar a metafísica, né? O que é a metafísica? É exatamente as nossas capacidades de abstrair.
Você está saindo da Idade Média, onde tudo tinha que ser muito concreto para se acreditar, para se entender que existia, e o que a racionalidade, a grande força da nossa racionalidade é a nossa capacidade de abstração. O que é isso? É eu conseguir imaginar situações que eu nem vivenciei, ou conseguir imaginar objetos ou coisas que eu nunca estive presente. Então, o Kant está preocupado com firmar esse pensamento que sai do concreto, que sai da coisa que está no seu entorno, para você poder, vamos dizer assim, pensar mais longe, pensar maior, vamos pensar assim, né? Então, para o Kant, fazer crítica é você testar essas abstrações, até onde elas podem ir, né? Então, com isso, ele quer constituir a metafísica, que é exatamente essa capacidade de acreditar no que não é físico, do que não é concreto, de uma coisa que o ser humano não pode pegar, que essa é a grande diferenciação do humano para o animal, por exemplo. A nossa capacidade de abstração é o que nos diferencia principalmente dos animais, né? Então, o Kant ele quer constituir isso como uma ciência, que ele chama de metafísica, ele e outros, né? Então, a crítica para Kant é encarada como uma discussão em torno do conhecimento e das origens do conhecimento. Também, ele queria definir se a corrente de pensamento vigente na Europa, que é a metafísica, né, que é exatamente a diferenciação da Idade Média, é exatamente essa nossa capacidade de ir além do que aquilo que é concreto, do que é material. Era realmente possível, abrindo espaço para pensamentos mais racionalistas, que é a razão humana, positivistas e cientificistas. Essa crítica, esse pensamento de crítica de Kant, ele foi muito importante para a manutenção e o reforço das ideias da modernidade. Porque a partir desse pensamento do que é fazer crítica, que muitas ciências conseguiram se desenvolver, fazendo esse jogo de testar até onde o limite do conhecimento humano foi, né? De se desafiar. Então, resumindo, a crítica, o entendimento de crítica para o Kant é saber o que a razão é capaz ou incapaz de fazer. Veja bem que é um jogo filosófico isso. A gente está muito no campo da filosofia aqui, de ficar pensando, refletindo, racionalizando sobre determinados temas. Então, esse é o pensamento crítico para Kant, na modernidade. Então, na modernidade, a gente tem esses dois pensamentos de crítico. Esse primeiro, que é essa volta ao passado para você pensar o presente, e esse pensamento de crítico de Kant, que é a capacidade de testar as nossas capacidades de abstrair pensamentos, tá? E aí a gente chega no velho Marx, né? O Marx, ele foi aluno do Kant, ele é seguidor do Kant. E o Marx, ele funda o seu método, que é o materialismo histórico dialético, que todo mundo já deve ter escutado falar, que é aquele de jogo de tese, antítese e síntese, né? E nesse pensamento marxista, do materialismo histórico dialético, tudo que já foi criado anteriormente é válido e eu posso partir desse pensamento. Então, Marx, dentro desse método dele, ele não descarta nada que a humanidade já construiu. O que ele vai dizer, vamos pegar essa tese que já existe, vamos contrapor ela, vamos friccionar essa tese com outra coisa, que é a antítese, e vamos criar uma nova tese, que é a síntese, que é a junção disso tudo. Isso quer dizer que, pensando no crítico que Marx vai pensar, o que o termo crítico vai significar para Marx, ele vai pegar o conceito clássico de crítico, que é esse conceito grego, o crítico como erudição, esse crítico que avalia, que julga, que diz o que é bom, o que é ruim, vai juntar também o conceito kantiano de crítico. Ele era seguidor de Kant. Então, ele vai usar esse crítico como essa ideia de testar o conhecimento humano, tá? Então, ele coloca em prática aqui o seu método de materialismo histórico dialético, tentando juntar esses conceitos para pensar um novo. Só que os limites do entendimento e da razão humana, que é o pensamento de Kant sobre o que é crítico, isso aqui é o Marx falando. Os limites do entendimento e da razão humana não estão somente determinados pela gênese ou pelas estruturas naturais. Eles não são espontâneos, eles não saem do nada, né? Dos quais partimos, que são produtos da evolução. Ah, tá, o Marx também era seguidor de Darwin, por isso que aqui ele está falando de evolução, de natural e por aí vai. Mas também
E aqui, esse que está em vermelho é o grande aporte de Marx para o entendimento de crítico. Marx vai dizer que, além de ser a partir dos limites do entendimento da razão humana, a gente não pode ficar só nisso. A gente precisa acrescentar esse entendimento do fazer crítico, entender que essas estruturas, que todos esses conhecimentos, principalmente, eles são determinados pelo tipo de sociedade a que pertencemos, pelo nível tecnológico que alcançamos, pela estrutura do sistema industrial e comercial em que nos desenvolvemos, pelo lugar que ocupamos em todas essas relações. Veja como isso que está em vermelho aqui tem a ver com essa discussão que a gente teve anteriormente aqui. E aí, o que o Marx faz? O aporte dele ao entendimento de crítico é acrescentar exatamente o fator sócio-histórico ao entendimento de crítico. É entender que esse conhecimento que a humanidade produz, ele está em conexão com o social, com o histórico, com as localidades, com as tecnologias, com o lugar que a gente vive, e por aí vai. Então, a ideia de crítico para Marx, ele não descarta o que Kant disse, mas ele vai acrescentar esse fator sócio-histórico ao entendimento de crítico. Isso quer dizer que não basta que os sujeitos compreendam a situação, que era o que o Kant estava propondo. Olha para o passado e veja como faz o presente, né? Pois é necessário que a crítica se transforme no elemento catalisador fundamental, veja bem o que está de amarelo, para mobilizar o sujeito socialmente. O que Marx está propondo aqui? Ele apresenta uma preocupação com a transformação social. Então, a noção de crítica para Marx já mira a ideia de transformação social, porque ele vai dizer para a gente que fazer crítica é, de alguma forma, mobilizar os sujeitos socialmente. Então, aqui ele sai dessa área de ficar refletindo sobre o conhecimento, testando o conhecimento, vendo os limites do conhecimento, que era o que o Kant propôs, e ele vai dizer: olhe a sociedade em sua volta, porque é a sociedade que cria esse conhecimento que você está testando, e esse conhecimento ele tem que servir para mobilizar os sujeitos, para que eles se transformem, para que eles criem coisas. Então, Marx, por sua visão de crítico, e na sua teoria como um todo, ele vai apresentar essa forte preocupação com a transformação social, que vai ser resquício para todos os críticos que a gente falar daqui para frente, tá? O objetivo da crítica para Marx, então, é situar esse conhecimento, foi o que eu disse agora, né, e o que o Kant dizia, ir à sua raiz, definir os seus compromissos sociais e históricos, localizar a perspectiva que construiu esse conhecimento, descobrir a maneira de pensar e interpretar a vida social da classe que apresenta esse conhecimento como universal. Então, os grandes aportes, o entendimento de crítica para Marx é olhar para a sociedade e buscar, de alguma forma, algum tipo de transformação para aquela sociedade. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, fazer alguma contribuição? Não? Não vamos sentar o pau na máquina, vamos embora. Então, a próxima noção de crítica é uma crítica que nos interessa muito, que é a noção de crítica que vem da teoria crítica, fundada pela Escola de Frankfurt. Então, aqui eu coloco uma foto do prédio, né, inicial. A Escola de Frankfurt foi um anexo construído na Universidade de Frankfurt, que foi chamado de Instituto de Pesquisas Sociais. E esse instituto, na verdade, a Escola de Frankfurt, ele abriga 4 ou 5 gerações de pesquisadores, tá? Aqui eu peguei na internet a foto de alguns, né, que foi o Marcuse, o Walter Benjamin, o Lowenthal, o Fromm, o Adorno, o Habermas, o Hockenheimer, que foi diretor da escola no princípio dela, o Felix Well. Então, todos esses pensadores são baseados nas teorias marxistas. E é um grupo altamente interdisciplinar, porque ele é formado por filósofos, economistas, sociólogos, psicólogos, teólogos, musicólogos e por aí vai. A Escola de Frankfurt, ela começa lá em Frankfurt, né, na Alemanha, mas com o nazismo começa uma perseguição aos filósofos da escola. E aí a escola se transfere para Viena, na Áustria.
Depois de lá, com o avanço da guerra, a escola chega a se transferir para os Estados Unidos, em Chicago, se eu não me engano, e depois a escola volta para Frankfurt e continua os seus trabalhos por lá. Bom, por que a gente está falando dessa escola de Frankfurt? Porque esses pensadores aí, essas gerações de pensadores, fundaram uma teoria que a gente chama de teoria crítica. É nesse pensamento da teoria crítica que muito das ciências críticas estão embasadas. A pedagogia crítica, o letramento crítico, a linguística aplicada crítica, tudo vai partir desse pensamento da teoria crítica. Por quê? A teoria crítica nos traz aportes que a gente acaba englobando em todas essas teorias que a gente usa hoje. Então, vamos dizer assim que a teoria crítica é a mãe desses pensamentos críticos que a gente tem na contemporaneidade. Então, o que a teoria crítica pregava? Veja que aqui, né, eu vou montar um quadro aqui com vocês, e tem algumas palavras que vão estar sublinhadas. Essas palavras sublinhadas, elas são chaves. A gente precisa entender bem o que elas estão querendo dizer. Primeira coisa que a gente tem que entender é que a teoria crítica é uma resposta à teoria tradicional. O que é essa teoria tradicional? É exatamente a modernidade. A teoria crítica ela é um dos marcos fundadores da pós-modernidade. O pensamento pós-moderno ele é fundado no pensamento da teoria crítica. Então, o crítico, a teoria crítica, ela vai responder a esse pensamento moderno, positivista, cartesiano de se fazer ciência. Por quê? Porque a ciência moderna, principalmente, o grande problema da ciência moderna para a gente, das áreas humanas, é que a ciência moderna exclui o social. Nós, da linguística, vamos voltar lá no curso da Linguística Geral de Saussure. O que ele faz? Ele exclui a sociedade e diz que vai ficar no sistema. Ele vai estudar a língua, o sistema, a estrutura, né? E isso que o Saussure fez era típico da época, era típico da ciência moderna. Tudo era excluído, ou tudo era estudado, excluindo a sociedade. A teoria crítica vem dizer que não, que a sociedade... outra coisa também, a teoria moderna, ela continua vigorando até hoje para várias áreas da ciência, para química, para física, para medicina, engenharia, todas essas áreas, ok fazer ciência de forma moderna. Só que esses filósofos aí da escola de Frankfurt começaram a perceber que essa forma moderna de se fazer ciência não conseguia responder questões complexas, que eram questões sociais. Por exemplo, a pobreza, a fome, o racismo, enfim, várias questões sociais não conseguiam ser respondidos pela ciência positivista, por exemplo, que é tudo ou isso ou aquilo. Na ciência moderna positivista não tem um entremeio, não tem um entrecruzamento, que é o que a gente tem estudado muito hoje. A ciência moderna é sempre assim, ou é A ou é B. Estuda aí, pesquisa e explica por que é A e não é B. Isso é o jeito positivista de fazer ciência. Então a teoria crítica vem para se contrapor e dizer que na área das ciências sociais, na área das ciências humanas, a gente precisa de um outro paradigma científico para poder entender a complexidade dos problemas. Então, a gente vai perceber que a teoria crítica ela é fundada a partir de um movimento filosófico, social e político, que vai englobar essas gerações de pesquisadores que passam pela escola de Frankfurt e vão, ao longo do tempo, desenvolvendo essa teoria, tá? Então, esses estudiosos vão passar a focar e estudar a dinâmica das mudanças sociais. Veja, o foco da pesquisa científica passa agora para o social. Então, um dos grandes aportes da teoria crítica é olhar para a sociedade, não só olhar como esmiuçar, se afundar ali, mergulhar na sociedade para entender a complexidade dos problemas sociais. Então, é uma teoria de caráter emancipatório que visava não só criticar a sociedade, mas buscar transformação social. Olha o legado de Marx aqui. A teoria crítica, toda teoria que se diz crítica, dentro dessa perspectiva, ela precisa sempre buscar a transformação social. Então, o letramento crítico, ele busca transformação social. A pesquisa crítica de colaboração, que é a que a gente estuda lá na PUC, busca transformação social. A pedagogia crítica de Freire busca transformação social. Então, o crítico
O sentido de crítico que vem das ciências que se embasam na teoria crítica, eles precisam sempre buscar, de alguma forma, a transformação social daqueles grupos envolvidos ali. Então, a teoria crítica percebe a complexidade das relações sociais da época. A gente está numa época de Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá? Quando isso aqui está sendo desenvolvido na Europa. Então, veja bem como a sociedade europeia tenta imaginar, abstrair, pensar como a sociedade europeia estava vivendo naquela época. Os inúmeros problemas sociais que tinham naquela situação. E que eles precisavam de uma teoria que desse conta de estudar aquilo ali, né? Então, uma das coisas que eles vão propor e que vai servir para várias outras ciências, inclusive para a linguística aplicada, que isso é um dos fundamentos da linguística aplicada, é derrubar as barreiras disciplinares impostas pelo positivismo. O positivismo ele vai propor que determinados problemas sejam olhados especificamente por alguma área da ciência. Vamos supor, a raça era jogada para a biologia. A biologia explica a raça, eu não preciso de mais nada para olhar a raça. E aí você vê lá, por exemplo, no nazismo, se media a cabeça da pessoa, pela medição da cabeça, falava, ele é judeu. Não, esse não é judeu, por exemplo. Tinham médicos especializados nisso. Olhar o nariz da pessoa e falar se ele era judeu ou não. E isso era o meio moderno de se entender as coisas. Então, o que a teoria crítica vai dizer é a gente não pode olhar os problemas sociais somente por um ângulo. A gente precisa abrir esse leque e olhar os problemas sociais com diversas disciplinas ao redor, estudando, porque ele é um problema complexo. Então, se eu for estudar a raça, só a biologia não importa, não vai servir. Eu tenho que olhar a raça, posso olhar pela biologia? Posso, mas eu vou trazer a antropologia, vou trazer a filosofia, vou trazer a geografia. Tudo isso vai contribuir para eu entender o fenômeno raça. Então, esse é uma grande contribuição que a teoria crítica traz para fazer ciência na contemporaneidade. As áreas da ciência hoje, elas precisam ser inter- ou transdisciplinares, assim como é a linguística aplicada, assim como é a análise crítica do discurso. Então, tudo isso é herança que a teoria crítica deixa para a gente. Então, com isso, a teoria crítica vai fundar uma filosofia interdisciplinar, uma forma de fazer ciência interdisciplinar. E mesmo porque, como a gente viu no slide anterior, os componentes dessa escola de Frankfurt, eles têm formações totalmente diferentes. E isso é o que também vai levar a esse pensamento interdisciplinar e dizer, olha, vamos olhar fenômenos sociais por diferentes ângulos. Para a gente poder resolver problemas complexos, a gente precisa de outros olhares que não um só. E aí, outra coisa que, juntando aí com a questão da transformação social, um grande legado que a teoria crítica vai trazer para várias teorias que a gente estuda hoje é a preocupação com o alívio do sofrimento humano. As teorias críticas, elas precisam focar os seus estudos, as suas pesquisas nos problemas sociais, nas injustiças, nas desigualdades, nas opressões. A pesquisa crítica, ela é sempre voltada para os marginalizados. Então, a pedagogia crítica, a linguística aplicada crítica, a análise crítica do discurso, cartografia crítica, tudo que é crítico dentro dessa concepção da teoria crítica são ciências que vão olhar para os marginalizados de alguma forma. Alguma forma, os marginalizados vão estar sendo abarcados, abraçados por essas pesquisas que têm esse cunho crítico aí da teoria crítica. E aí, é uma teoria que foi pensada para confrontar as injustiças e as desigualdades, como eu já anunciei aqui. Então, a teoria crítica, ela vai pensar sempre, ou qualquer ciência que se diz crítica dentro dessa epistemologia aqui, a formação de um mundo mais justo por meio da crítica dos problemas sociais e políticos. Então, dentro da teoria crítica, gente, vejam bem, o sentido de crítico já muda. Ser crítico aqui é você olhar para os marginalizados. É você focar seus estudos de forma interdisciplinar para os problemas que a sociedade e os grupos marginalizados vivenciam. Né? A Roxane Rojo usa um termo muito interessante que a gente usa nas nossas pesquisas, são as privações sofridas. Né? A gente precisa olhar para as privações sofridas pelos grupos marginalizados para a gente poder fazer pesquisa crítica. Então, toda teoria crítica que a gente chama hoje,
que se funda na teoria crítica da Escola de Frankfurt, ela vai sempre ter esse olhar preocupado para os problemas sociais e para os grupos marginalizados. Anotaram isso? Isso é fundamental para a nossa conversa daqui para frente, tá? Avançando um pouquinho, agora a gente já está na pós-modernidade, vamos chegar, aqui é um resumo, né, das contribuições da teoria crítica. Então, ó, preocupação com o alívio do sofrimento humano, crítica aos problemas sociais e políticos, preocupação com a diminuição da opressão vivida, luta contra as injustiças e desigualdades, buscas de formas alternativas de resistência. E falando em resistência, vamos falar dele, né, Michel Foucault. Agora a gente chega aqui na pós-modernidade e vamos ver que o Foucault ele vai trazer uma nova visão de crítica, um aporte ao entendimento de crítica. O Foucault tem uma palestra dele que foi transcrita, que está na internet, que chama O que é Crítica? O título é esse, O que é Crítica? E esse texto é, assim, muito claro para você entender qual é a concepção de crítica que esse pensador francês vai trazer para a gente. Então, a visão Foucaultiana de crítica, a primeira coisa que ele vai dizer para a gente é que a crítica sempre precisa partir de uma problematização. Então, nossas relações são críticas na medida em que não se conformam com nenhuma categoria dada e se constituem em uma relação problematizadora. Resumindo aqui, já vou adiantar para vocês, né? Ser crítico para Foucault é você estar sempre em posição de resistência ao que é imposto. O ser crítico para Foucault é aquele cara que está sempre questionando, indagando, desafiando as posições que já são legitimadas e estruturadas na nossa sociedade, tá? Então, o que ele vai propor é a noção dele de governamentalização. Para Foucault, ser crítico é você se opor à governamentalização. Então, ele diz lá nesse texto dele, O que é crítica? O que é governamentalização? É a arte de governar. Então, aí tem essa citação dele que ele fala assim, ó, a governamentalização é como governar as crianças, como governar os pobres e os mendigos, como governar uma família, uma casa, como governar os exércitos, como governar os diferentes grupos, as cidades, os estados, como governar o seu próprio corpo, como governar o seu próprio espírito. Veja bem, gente, todas essas categorias que Foucault elenca, já tem estruturas pré-determinadas para que esses fatores sejam governados. A gente já tem a religião, que tem toda uma estrutura para nos governar. Você tem as leis para te governar politicamente. Você tem formas e estruturas para governar o seu próprio corpo. Você tem meios para governar a criança. Você tem meios para governar o pobre. Ou seja, o que Foucault está querendo dizer com a governamentalização é que essas estruturas de governo, elas já existem socialmente, elas já foram pensadas por alguém que está numa posição hegemônica e elas são dadas, impostas para a gente. E para Foucault, ser crítico é você se opor a essa governamentalização, a essas estruturas que já foram pré-definidas para te governar, para te controlar, para controlar a sua existência no mundo. E aí ele vai dizer que a gente precisa ter uma atitude crítica. O que é a atitude crítica para Foucault? Ele diz que o papel da crítica seria, então, pensar as maneiras de como não ser governado. Veja bem, o que o Foucault está propondo aqui não é anarquia, não é que você tem que ser desobediente a tudo. Aí ele continua a explicação aqui, ó, como não ser governado, mas como não ser governado assim. Por isso, em nome desses princípios, em vista de tais objetivos e por meio de tais procedimentos. Ou seja, não dessa forma, não para isso e não por eles. Então, se opor à governamentalização não é que você vai sair por aí infringindo todas as leis que existem. Não é isso que ele está propondo. Mas você tem uma postura de resistência a essas estruturas que estão aqui para nos oprimir, para nos colocar sempre na posição de marginalizados. Então, essa atitude crítica vai ser sempre uma atitude que problematiza os limites do conhecimento, contestando as normas legitimadas e impostas pela sociedade. E aí, o Foucault tem bem microfone aberto. O Foucault, Francisca, é a fruta. O Foucault, com esse pensamento dele de crítica,
a ação contra a governamentalização, ele eleva esse sentido de crítico que a gente vem tratando até agora para um outro patamar que não tinha sido colocado até então. A crítica aqui é elevada ao patamar da resistência, ao do enfrentamento, ao da criação do direito de questionar a injustiça e formas ilegítimas de poder. Então, a crítica para Foucault é se opor à governamentalização e você resistir. O que ele quer dizer com isso? Que a crítica, você vai ser crítico a partir do momento que você contesta essa governamentalização. E aí tem uma citação dele muito bacana nesse texto que eu trago aqui para vocês, que ele traz uma expressão que eu passei a usar em toda vez que eu tenho a oportunidade. Ele fala assim, ó: a crítica é um movimento pelo qual o sujeito se dá o direito de interrogar a verdade sobre os seus efeitos de poder e o poder sobre os seus discursos de verdade. Pois bem, a crítica será a arte da inservidão voluntária. Olha que bonito isso, inservidão voluntária. Você não vai seguir as normas porque você não quer seguir aquelas normas, porque você sabe que você tem o direito de não ser tão dócil, de você ter que abaixar a cabeça para determinadas estruturas. Então, você está sempre nesse sentido, nessa posição de inservidão voluntária, o que ele vai chamar também de aquela indocilidade refletida. Ou seja, você, por meio do seu pensamento, do seu conhecimento, você não vai ser dócil, não vai ser obediente, e vai ser uma coisa que você realmente pensou, que você criou, não que você... Porque, geralmente, pessoal, essas estruturas que estão aqui para nos controlar, a gente acaba fazendo daquele jeito porque sempre foi assim. Porque todo mundo fez, a gente faz por repetição, por adestramento. Então, quando ele fala em servidão voluntária, em docilidade refletida, é exatamente a nossa chance de romper com esse sempre foi assim e começar a fazer de uma forma diferente, uma forma alternativa, uma forma que seja menos opressora para mim, como grupo, como membro de algum grupo marginalizado. Então, o crítico para Foucault é exatamente se opor, a resistir a esses tipos de estruturas que nos governam. Bem, dentro da incursão que eu propus para vocês, era até aqui que eu queria chegar, até a visão pós-moderna de Foucault. Então, a gente viu o crítico na Grécia, que era avaliar e julgar, o crítico na modernidade, que era esse exercício de olhar para o passado para repensar o presente, o crítico para Kant, que é para testar os limites do conhecimento, e aí vem o crítico para Marx, que continua testando os limites do conhecimento, mas que agora eu vou englobar a sociedade e pensar numa transformação social. Aí vem a teoria crítica, que propõe o crítico a partir de uma visão interdisciplinar, sempre focando nas desigualdades sociais e na transformação social desses grupos, tá? E aí a gente chega aqui na visão de Foucault, que é o crítico como resistência aos que querem nos governar. E aí a gente chega hoje aqui no que a gente quer propor, que é pensar a análise crítica do discurso, que é o que o Gedin mais estuda aí, e agora eu vou precisar da participação do Gedin com a gente aqui. A análise crítica do discurso, onde ela entra nessa conversa? Então, aqui eu trouxe imagens, né, dos grandes expoentes da análise crítica do discurso, como o Fairclough, o Van Dijk, a Wodak, a Isabel Magalhães, a professora Micheline, né, que é um grande expoente da análise do discurso crítica no Brasil. E aí eu pergunto para vocês, quando a gente pensa nesse panorama todo que a gente traçou aqui nessa noite, e pensa na análise crítica do discurso, qual o sentido de crítico na análise crítica do discurso? O que vocês podem me responder a partir dessa pergunta? Abram os microfones e comecem a falar. Então, você é a primeira. Retomando um pouco o que você falou da questão da gente sempre contestar a verdade, né? Então, acho que a questão trazendo para o discurso é isso, de entender que nem tudo que é posto é de fato verdade. Que a gente tem que, de fato, ter um olhar crítico em relação às informações, ao discurso que é construído em diversas situações. Eu acho que seria isso. Ok. Tivemos a primeira contribuição. Quem mais quer falar?
que seria o crítico da análise crítica do discurso? Boa noite. Bom, eu não sou nenhum especialista, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, então? Está bem baixinho, mas estamos te ouvindo. Espera aí, então, que eu vou tirar o fone, que eu acho que ele está falando aqui. Só um momento. Enquanto a Elaine ajusta, mais alguém quer falar? Ajustou, Elaine? Ajustei, estou conseguindo me sim, ouvir melhorou melhor. bastante. Sim. Assim, eu não sou nenhuma especialista em análise crítica do discurso, mas depois da conversa e pelo pouco, né, que eu tenho de conhecimento sobre a análise do discurso, eu acredito também que a gente tem que trazer um pouco da escola de Frankfurt, né, para essa perspectiva, e um pouco de Foucault também. Em que sentido? De que a análise do discurso, a gente precisa analisar esse discurso, de onde vem, quem está falando, o porquê, mas também visando quem é que está sendo atacado por esse discurso, né? E também tendo uma perspectiva de resistência também, que ao analisar esse discurso, que ao fazer as pesquisas voltadas para essas análises de discurso, ela busca incomodar, né? Ela busca trazer uma lucidez, trazer à luz questões que aparentemente a gente fica deixando escanteado. Eu não sei se eu consegui me fazer clara, mas foi essa perspectiva que eu trouxe, que eu entendi um pouco. Concordo muito com o que você falou. Michelini, cadê os especialistas em análise crítica do discurso? Pois ninguém está participando, você está vendo. Esse grupo seu é muito desanimado, Michelini. Muito desanimado. Mas eu vou falar, assim, o que eu acho que um deles poderia falar, né? Porque ser crítico na perspectiva da análise crítica do discurso é justamente problematizar esses regimes de verdade, né? Esses regimes discursivos que vão definir quem pode falar, o que é verdade ou não, quais verdades circulam, são legitimadas, e quais sujeitos, às vezes, permanecem também silenciados, né? Então, é esse trabalho que vai investigar como os discursos são produzidos, né, mas principalmente como os próprios discursos legitimam relações de poder, né, e ao legitimarem relações de poder, legitimam também desigualdade, dominação, e muitas vezes uma dominação social que já está naturalizada para nós, né? Então, às vezes, nós nem percebemos, por isso que muitas vezes essas questões envolvem sutileza discursiva também. Arrasou, Michelinho. Eu vou aproveitar Fala, Felipe. A fala da professora Michelinho para trazer aqui uma grande contribuição da análise do discurso, que é o próprio discurso. Porque se a gente observar, né, desde da historiografia da crítica, pegando ali a partir de Marx, que traz essa concepção social, dessa luta de classe, traz uma questão muito importante, né, dentro da teoria dele, que é a infraestrutura, e chama atenção para aquela questão da economia, né, que existe desse materialismo em relação à economia, e daí tem uma questão de desigualdade, tudo isso. Se a gente pega, nesse momento, ele traz ali, ele reforça a questão social, mas não tem ali a presença de uma análise discursiva, por exemplo, que é trazida na análise crítica de discurso. E aí, a análise crítica do discurso, ela adiciona um elemento muito importante, porque o discurso, ele também é estruturante de desigualdades, ele também reforça hegemonias, poderes, né, de uma classe sobre outra. Então, aí, pegando um pouquinho do gancho, né, do teórico que eu tenho me dedicado mais que é pouco, né, o mínimo ainda, que é Van Dijk, ele faz uma abordagem triangular, né, uma triangulação entre sociedade, cognição e discurso. E aí isso está inscrito dentro da análise crítica de discurso. Então, o próprio Van Dijk, quando ele traz essa abordagem triangular, a gente pensa ali, cognição. Isso tem relação com o que o professor André falou agora. Lá em Kant, quando ele traz a perspectiva do esclarecimento, da razão, do conhecimento. Então, a análise crítica de discurso, ela consegue trazer isso de maneira muito bem dialética, né? Obviamente,
que é uma contribuição a mais dentro da questão do próprio termo crítica, né, que a gente está tratando aqui, que é a questão do discurso, que é intrínseco à formação humana, né, dentro das perspectivas da nossa subjetividade mesma, né, a subjetividade ela também é postulada a partir de discursos e textos, né, obviamente, e tudo que a gente tem enquanto de reforço de poder é pelo meio discursivo, né, as violências, né, que Michelini colocou aí, em relação a determinados grupos sociais, né, classes, gênero, é também pela perspectiva do discurso, se opera em discurso. Então, essa linguagem é operada a partir de discursos. E aí eu vejo esse potencial da análise crítica de discurso, né, esse termo crítica à análise crítica do discurso, que é o próprio discurso em si. Bem, Fri, vou te mandar lá para a Michelini para você ajudar ela no... É isso mesmo. Quem sou eu? O André está com um grupo bom aí, né? A Caroline também contribuiu aí, dizendo que o sentido de crítico na ACD diz respeito ao desvelamento e denúncia dos discursos que contribuem para a naturalização de formas abusivas de poder, socialmente construídas como formas legítimas de poder. Muito bom, Carol, isso mesmo, né? E acho que essa fala sua também, Felipe, enfatiza a importância que nós temos, né, da área em estudar discursos, né? A importância realmente do que é, porque tudo passa pela linguagem, de fato, né? Acho que eu disse isso no encontro lá com vocês, quer dizer, as violências, elas passam, antes de serem físicas e tudo, elas passam também pela linguagem, né? E até pensando numa perspectiva multimodal, a própria violência física também é uma linguagem. Então, como eu aprendi com uma professora nossa lá na UFES, o linguista ele tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Então, eu quis ouvir vocês, mas eu fiz um dever de casa aqui em que eu pesquisei alguns textos desses teóricos da análise crítica do discurso, em que eles deixam claro para a gente qual é essa noção de crítica dentro da análise do discurso. Então, aqui eu tenho o texto de 86 do Van Dijk, que ele vai dizer assim, ó, além da descrição ou aplicação superficial, a ciência crítica de cada campo do conhecimento levanta questões que vão além, como as que dizem respeito à responsabilidade, interesses e ideologia. Ao invés de focalizar problemas puramente acadêmicos ou teóricos, veja a mudança aqui, ó. A ciência crítica toma como ponto de partida problemas sociais vigentes, e assim adota o ponto de vista dos que sofrem mais, e analisa de forma crítica os que estão no poder, os que são responsáveis e os que dispõem meios e oportunidades para resolver tais problemas. A Ruth Wodak, ela vai dizer, ó, campo fundamentalmente interessado, né, análise do discurso, que ela está tratando nesse texto, em analisar relações estruturais, transparentes ou veladas, de discriminação, poder e controle, manifestas na linguagem, e aqui eu diria na e pela linguagem, né? A análise do discurso almeja investigar criticamente como a desigualdade social é expressa, sinalizada, constituída, legitimada. E aí a Isabel Magalhães vai dizer em 2004 que é urgente a análise crítica dessas transformações sociais. Por exemplo, a transformação dos seres humanos em objetos, a banalização da violência, que é um fenômeno claramente perceptível na atual vida social. É nesse sentido que se justifica a crítica ao racismo, ao sexismo, ao processo corrente de desumanização característico de discursos derivados do neocapitalismo. Van Dijk, agora, no texto de 2013, ele vai dizer que a ACD combina o que talvez pomposamente costuma ser chamado de solidariedade com os oprimidos. Achei bem freiriana essa fala do Van Dijk aqui, né? Com uma atitude de oposição e dissensão contra aqueles que, por meio do texto e da conversação, buscam estabelecer, confirmar ou legitimar o seu abuso de poder. E aí ele afirma isso que eu achei lindo. A análise crítica do discurso é tendenciosa e se orgulha disso. O que isso quer dizer? A análise crítica do discurso, ela é política, ela tem lado. O pesquisador da análise do discurso crítica, ele se posiciona sempre. E esse posicionamento, pelo que eu estou vendo, é sempre em direção ao alívio do sofrimento dos oprimidos, né?
E aí o Van Dijk, nesse mesmo texto, ele vai dizer que a ACD foca-se em problemas sociais, em especial o papel do discurso na produção e reprodução do abuso do poder ou da dominação. O Odak vai dizer que os temas investigados variam de acordo com os vários departamentos estudiosos que aplicam a análise crítica do discurso, mesmo porque ela também, a análise crítica do discurso, ela tem por função ser transdisciplinar, ser interdisciplinar, né? Questões de gênero social, de racismo, de discurso de mídia ou as dimensões de identidade. E, finalizando aqui, a Isabel Magalhães vai dizer que a análise do discurso crítico oferece uma valiosa contribuição de linguistas para o debate de questões ligadas ao racismo, à discriminação baseada no sexo, ao controle e à manipulação institucional, à violência, à identidade nacional, à autoidentidade e à identidade de gênero, à exclusão social. E aí, lendo isso, eu tive a ousadia, porque eu tenho pouca leitura ainda na análise do discurso, eu só consegui até hoje ler alguns artigos e um livro do Van Dijk por inteiro, né? E aí eu faço um quadro aqui, quais seriam as possíveis origens do sentido de crítico para análise crítica do discurso. Primeiro a gente vê aqui, por esse quadro que eu traço anteriormente com os autores, que a análise crítica do discurso, ela quer analisar os textos sempre como construtos sócio-históricos. Ela não exclui o social de forma nenhuma. Foi a tríade que o Felipe trouxe, né? Cognição, sociedade e discurso. E isso eu vejo que é uma herança meio que marxista, porque é o Marx que traz essa ideia de acrescentar a noção de crítica, essa observação para o social e a busca de transformação. Também, a ACD, ela foca nos oprimidos, na identificação e correção de assimetrias relacionadas às injustiças sociais. Eu vejo que isso é uma herança do que a teoria crítica prega, que a gente viu aqui hoje, né? Também a ACD é um campo de pesquisa inter e transdisciplinar, herança da teoria crítica também, né? A ACD vai, de alguma forma, a partir de suas análises, propor resistência aos discursos hegemônicos. E isso, para mim, é um resquício do entendimento de crítica para Foucault, né? A crítica como resistência. E também, o crítico na ACD, o analista, ele vai ser sempre chamado a um posicionamento para não neutralidade. Isso é uma característica muito forte da teoria crítica. Uma das coisas que a teoria crítica prega é a não neutralidade do pesquisador. Então, como o Van Dijk acabou de dizer ali, né, que se orgulha, esqueci a palavra que ele usou, ele se orgulha de quê? Vocês lembram ali? Acabei de esquecer. Mas que ele fala que a ACD se orgulha muito de ser aquela coisa ali, né? De engajamento Deixa eu voltar. Engajamento político, né? Tendenciosa. Tendenciosa. Então, ser tendenciosa é exatamente isso aqui, né? Do pesquisador não ser neutro, dele se engajar com a pesquisa dele. Então, era isso aqui, esse quadro que eu queria traçar para vocês hoje. E eu termino aqui. Eu só vou fazer uma propaganda para vocês agora, convidando o pessoal do GEDIM a participar do nosso congresso, que vai ser em 2027. Eu vou passar o videozinho do congresso aqui para vocês, fazendo uma propaganda e convidando a vocês a participar com a gente do nosso congresso aqui em Vitória ano que vem. Aguarde vencer, eu vim te buscar. A galera da ilha veio te chamar. Vem aí o terceiro Congresso Internacional do ELAI em Vitória, Espírito Santo, 2027. Linguagens, poder e resistência. A linguística aplicada às literaturas e à educação frente às tensões sociopolíticas. Teremos conferências, mesas redondas, simpósios virtuais, minicursos e oficinas. A ser realizado no IFES Campus Vitória, terceiro Congresso Internacional do ELAI, em abril de 2027. Salve essa data! Para maiores informações, acesse o nosso site www.grupelai.com.br e as nossas redes sociais, Instagram, @ELAIUFAC, YouTube, Grupo de Pesquisas ELAI. Esperamos vocês! Rua de asfalto, o poste tá parado. Organizam Instituto Federal do Espírito Santo e Universidade Federal do Acre. Eu vim te buscar.
É isso, galera. Muito obrigado por terem me ouvido, a participar, né? Agradeço aos meus orientandos que estiveram aqui comigo, salvando minha pele. Pessoal do ELAI também, que está aqui. E agradeço o convite da Micheline para estar nessa conversa com vocês aqui hoje. Tá certo? Vou finalizar a apresentação aqui. E vocês fiquem à vontade para comentários, perguntas, o que vocês quiserem falar a partir de agora. Voltou. Obrigada, André. Nossa, excelente, né? Potente demais. Fiquei, assim, bastante empolgada com a sua apresentação. Ela conseguiu fazer aquilo que a gente tinha conversado antes, né? Então, eu tenho uma perguntinha, mas vou deixar para os colaboradores aí, os convidados, o pessoal do GEDIM, se alguém quer começar. Não precisa ser só pergunta também, né, gente? Você pode comentários, né? Colaborar, fazer alguma coisa que eu esqueci, que você lembra, para contribuir também, fica à vontade. A Carol ligou a câmera. Que acalmou aqui agora um pouquinho, eu consigo falar. Professor André, queria agradecer pela sua explanação aqui, foi muito enriquecedora. Claro, a gente sempre tem que estar fazendo explicando, né, por que acrescentou crítico, porque agora tudo é crítico, a gente ouve muito isso na universidade, né, mas a linguística aplicada já não é crítica, as teorias, né, os estudos já não são críticos, tudo não é crítico, a gente não constrói crítica a partir dos estudos que a gente desenvolve na universidade. Para que acrescentar crítico? Agora tudo é crítico, a tradução crítica, linguística aplicada crítica, não sei o que ele é crítico, a análise do discurso crítica, e aí a gente tem que estar sempre fazendo explicando, né, o que seria esse crítico, por que se chama, qual a diferença da linguística aplicada para a linguística aplicada crítica, né? No início da sua fala, você justamente fez essa colocação, eu falei, excelente, é justamente isso aí que a gente ouve o tempo inteiro na universidade, principalmente das pessoas que trabalham mais com, enfim, as escolas teóricas mais tradicionais, Mas o que a gente faz já não é crítico, eu sempre digo, não, o que a linguística aplicada tradicional faz não necessariamente é crítico. O que a gente pode fazer é se apropriar daquelas elucidações, daqueles conhecimentos, para argumentar em determinadas situações, né, determinados temas. Não, olha aqui, mas essa pesquisa mostrou isso, isso e aquilo, e construiu uma argumentação a partir dos resultados que algumas pesquisas vão apontar. Mas o foco, muitas vezes, não é a questão do questionamento sobre as estruturas sociais, porque a dimensão crítica, entendo eu, e agora com a sua explanação entendi mais ainda, né, entendi melhor ainda, de onde vem isso, né, que a gente vai lendo ali, vai construindo uma noção, mas, né, esse percurso histórico que você traçou ali é muito elucidativo, né. Entendo eu o termo crítico acrescido às diversas correntes que se denominam críticas hoje, como aquelas que vêm problematizar as estruturas sociais, né, e problematizar no sentido de apontar para a justiça social, porque quem está no polo do poder não vai problematizar nada, né, tá? Obrigada. Lógico. Pois é, então, são acrescenta aquela dimensão politicamente engajada, né, dentro daquele campo de conhecimento, se é a tradução, se é a linguística aplicada, ou o que for, a gente acresce uma dimensão politicamente engajada no sentido daquilo que aponta para a justiça social e começa a questionar, né, as estruturas de poder, as desigualdades de poder, o abuso de poder, como o Van Dijk costuma trazer, né. Então, eu sempre falo nesse sentido, né, não, a gente pode usar
os resultados dos estudos das teorias tradicionais, das correntes tradicionais, para construir uma argumentação que chegue a ser crítica, né, que a gente possa ler como crítica, e aí tem os vários sentidos de crítico que você apresentou aqui, mas dentro dos estudos críticos do discurso, da linguística aplicada crítica, crítico vai ser aquilo que aponta para a justiça social, que vai questionar, que vai colocar no centro do debate, o Pennycook fala isso, né? Uhum. A linguística aplicada tradicional não tem no centro dos seus debates as categorias de gênero, raça e classe, minimamente. Compromisso, né? Que essas que se dizem crítica tem que traçar exatamente esse compromisso. Isso, compromisso social, um compromisso, né, uma vertente politicamente engajada dentro daquele campo de conhecimento. Então, eu te agradeço muito pela explanação aqui, porque, né, ampliou o meu conhecimento, pelo menos, né, da origem lá da crítica, lá no grego, lá atrás, né. Eu vinha o meu conhecimento era no máximo da linguística aplicada crítica para cá, das teorias críticas, né, para cá, não da filosofia ali, da parte da filosofia, já não. Tem mais concepções de crítica, só precisa cavucar mais, porque ali é só o recorte que eu fiz, que eu também não era meu objetivo ir para tudo quanto é lugar de crítico, mas tem mais pensamentos sobre o que seria esse termo crítico, né? Claro. Ali naqueles. Claro, mas te agradeço pela explanação, foi muito enriquecedora. Nada, que isso. Obrigada, Carol. A Gracinete acho que está com a mão levantada. Tá. Estou. Obrigada, André, pela aula sempre, né? Essa palestra é uma palestra que é uma aula, né? Porque ele sempre é muito didático. Então, André, ouvindo aqui, considerando que você buscou aí identificar o que é ser crítico, você fez um recorte, né? Você trouxe alguns conceitos de alguns autores que para você naquele momento eram importantes de entender o que é hoje, em um mundo cada vez mais brutal, desumanizado, cada vez mais polarizado, cada vez mais ensanguentado, né? O que é ser crítico para você? Em qual perspectiva teórico-metodológica você se alinha considerando essas suas vivências enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto sujeito que vive nesse mundo? Então, acho que, nossa, pergunta capciosa. Então, eu acho que tem um pouco a ver com aquilo que a gente discutiu lá no Recife, no Interab, né? A minha preocupação hoje com as pesquisas que eu realizo é estar sempre focando nesses grupos marginalizados, isso você sabe que você é companheira minha de pesquisa, né? Então, estou sempre pesquisando a partir dos marginalizados, mas a minha maior preocupação hoje é como a minha pesquisa, dos meus orientandos, né, pode ajudar na promoção da transformação social. Né? Eu acho que a minha vertente hoje de estudo, o meu pensamento de crítico, é tentar ir além do que é verbalizado e tentar fazer com que as pesquisas do meu grupo promovam melhorias nessas localidades que a gente está pesquisando. É isso que eu tenho pensado hoje em dia e que eu estou tentando pensar uma maneira disso acontecer. Não é fácil, eu acho que a universidade ela está muito de costas ainda para a sociedade, ela não está muito preocupada. Muitas vezes a gente usa os sujeitos como objeto mesmo, só vai lá, usa na pesquisa e nunca mais volta, nunca mais fala, nunca mais quer saber do que aconteceu. Então, a minha pesquisa hoje, dentro desse campo crítico, a minha maior preocupação hoje é conseguir algum tipo de transformação social e algum tipo de melhoria para aquelas comunidades que eu estou pesquisando. Bem sucintamente seria isso. Muito boa pergunta de Gracinete, eu estava indo mais ou menos nesse pensamento também, porque eu vi, inclusive, que, acho Felipe, né, que trouxe aí a leitura do Van Dijk, e aí eu estava pensando, porque eu sei que você preparou essa fala a meu pedido, né, e tentando aí alinhar a questão do crítico até chegar na ACD, foi assim, sua fala foi excelente, maravilhosa mesmo, mas eu fiquei pensando como que você tem mesmo articulado nas suas pesquisas atuais, né, porque eu estou vendo que os meninos estão lendo sobre
ACD, como que você tem, não sei, nas orientações ou nas suas próprias pesquisas, tratado isso com as perspectivas que você já trabalha, né, com as perspectivas decoloniais, com o letramento crítico, e aí eu fiquei pensando como que você está lidando com isso, especialmente diante das novas formas de poder e desigualdade, né, produzida aí nos ambientes digitais, principalmente, né? Foi uma pergunta, isso? Queria saber se você está orientando sobre essas questões, quais são esses grupos, né, que você falou aí de transformação. Isso. Nesse último ano, eu estou focando com um grupo dos meus orientandos no estudo do discurso de ódio, né, como você disse, a digitalidade. O Felipe é um deles, que está estudando discurso de ódio, eu tenho as duas meninas da iniciação. Uma está estudando a xenofobia no X, e a outra está estudando o racismo recreativo no Instagram. O Felipe, ele está estudando discurso de ódio no X, e como ele vai lidar com o adolescente, a gente focou no racismo e no racismo no futebol, né? Então, o Felipe está iniciando uma pesquisa sobre isso. As outras pesquisas também, por exemplo, a Elisa, ela vai falar de gênero numa comunidade periférica lá de Guarapari, por exemplo. A partir da poesia de uma poetisa negra, ela vai falar de raça e gênero com os alunos dela. Né, a Beatriz, a Patrícia, por exemplo, que é a minha aluna lá de Ibiraçu, ela vai pesquisar num quilombo, o quilombo São Pedro, que tem lá em Ibiraçu. E qual é a ideia da Patrícia? Ela vai no quilombo, ela vai recolher histórias, narrativas das mulheres do quilombo, a gente vai transcrever essas narrativas e vai levar para a formação de professores. E na formação, os professores vão ter que pegar essas narrativas e pensar aulas a partir das narrativas quilombolas. Então, é um meio de trazer para a visibilidade essas histórias ancestrais que são apagadas, silenciadas, dessas mulheres negras que vivem no quilombo. Né? Tem também a pesquisa da Bia, que ela vai trabalhar com literatura afrofuturista, trazer o afrofuturismo como um caminho para a educação antirracista, que vai... Ela tem algumas obras, né? O afrofuturismo é um tipo de literatura que coloca o negro numa posição de superioridade na sociedade, né? É uma história de ficção científica em que o negro está sempre no poder, o negro tem poder de decisão, o negro ocupa espaços de privilégio. Então, ela vai trazer essas histórias para pensar aulas para o ensino fundamental e médio a partir dessa perspectiva futurista para os negros. A Elaine também, ela está com a proposta agora de trazer a questão da epistemologia do Sul, dos saberes invisibilizados, para pensar em aulas para comunidades periféricas a partir de saberes que são silenciados. O que eu estou lembrando agora é isso, né? E a minha pesquisa está, hoje, assim, André, eu estou pesquisando o discurso de ódio em relação a raça e gênero, né? Então, eu faço aqui dizendo para vocês o que meus orientandos estão pesquisando e o que eu estou pesquisando. Mas a minha maior preocupação, que é o que a gente vem debatendo, é como que essas pesquisas vão se ramificar nessas comunidades que a gente está tentando atender. Né? Então, formar professores em Ibiraçu, atender crianças lá de Terra Vermelha, que o Felipe vai atender as crianças e adolescentes lá da roça de Guarapari, que a Elisa vai atender. Então, como que isso vai poder repercutir nessas comunidades? É isso que é a minha preocupação, e é isso que é o meu projeto que eu submeti à FAPES, que é exatamente com esse objetivo de diminuir as desigualdades sociais por meio dessas pesquisas que vão trazer visibilidade, discussão, reflexão para dentro dessas comunidades aí. Tem a Mônica também, que está estudando os Mapuches, né, que é uma população indígena latino-americana, e ela está pegando os mitos Mapuche para repensar as aulas de espanhol, para tirar o foco do ensino eurocentrado, com a Espanha como exemplo para tudo, e trazer essas narrativas latino-americanas para poder pensar aulas de espanhol para o ensino médio. Então, são essas pesquisas que eu tenho trabalhado e orientando agora. Muito bom mesmo, porque a gente vê justamente que a coisa está caminhando, né,
para que, identificando a problematização, o problema social, a gente consiga, de fato, transformar algo, né? Tem gente que acredita que nós não vamos nunca conseguir transformar, mas eu tenho muita esperança ainda, né? Eu acho que os nossos trabalhos, essa questão da linguística crítica, da linguística aplicada, né, e do que a gente tem feito também no discurso, eu acho que, sim, é possível transformar, e a gente vê quando isso vai para as pesquisas em campo, né, para as pesquisas que realmente chegam depois à sala de aula. Então, parabéns aí para você, pelo seu grupo, muito obrigada pela sua participação, e foi excelente, viu? Muito bom, até já estou pensando que você falou que ainda está me devendo, então ainda tem a aula da pós no próximo semestre. O semestre que vem eu gostei tanto dessa aula que olha, já encerrei já. Você vai poder nos brindar também lá na pós. Então, tem mais alguém? Eu gostaria... Tiane levantou a mão aí. Tem a Tiane. Depois nós vamos encerrar, né, porque já está... Pode falar, Tiane. Tiane, está fechado o microfone. Tiane caiu. Será que ela levantou sem querer a mão? Não sei. Bom. É isso, gente. Então, vamos encerrar, né? André, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Que grupo unido, que grupo legal. Estou querendo participar também desse grupo, está muito bom, hein? Vocês realmente deram um show aí. Obrigada. Obrigada mesmo. Tchau, Micheline. Tchau, Jorge. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Tá? Agradeço muito. Obrigada,